Vamos para o nosso estudo do livro que sistematizado, que está no finzinho já. Está no finzinho. Então vamos lá, gente. Vamos lá para as perguntas, né? Vamos entender. Essa lição é maravilhosa. Ela nos traz um conforto, nos traz explicações assim muito importante para a nossa vida, né? Muito importante. Porque às vezes a gente às vezes a gente esquece, né? De que nós temos que silenciar nas nossas orações, nas nossas preces, né? Então vamos lá. Primeira pergunta: o que é a prece? O que é a prece? O que é a prece, gente? O que é a prece? A prece é só orar, só pensar, só falar, né? Da boca para fora. O que é a prece? O que é a prece? O que é a prece para vocês? Isso, a maga aqui, ó. É o momento de se ligarmos com o plano espiritual, né? Né, Wagner? Tá bom, Wagner. Se liga aí, tá, Wagner? É um relacionamento com Deus. Isso. É uma integração com as forças do bem. Exatamente. É o reconforto, o Dudu, é o reconforto que temos vindo da luz do nosso Pai, do nosso Pai maior. É a ligação direta com a luz. Andréia, é um momento de conversa interior com a espiritualidade. Sim, gente. Alimento da alma, ligação com Deus. Sim, exatamente. Tudo isso que vocês disseram tá certinho. Tá certinho. Mas o que acontece na hora da oração? Na hora que nós estamos orando? Agora vamos entrar lá dentro disso tudo aí. Vamos ver. Tem o lado material e tem o lado espiritual, né? O que acontece? O que acontece quando a gente ora? O que acontece? Quando a gente mentaliza, quando a gente fecha os nossos olhos carnais e abre os olhos espirituais, através do pensamento, a gente emana, né? A oração é uma emanação dos nossos pensamentos. Olha só. A gente está emanando aquela vontade, aquele desejo, com aquela fé, como disse a maga, né? E esse é bem direcionado. Olha só, a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, gente, que se expande até sincronizar com ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Olha só, isso aqui eu estou lendo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, tá bom? Então, olha só, quando você fecha os olhos, quando você está ali formando aqueles pensamentos, ele está sendo direcionado através da tua vontade. Se você não tiver vontade, como que isso aí vai se propagar? Então nós temos que ter muita vontade e muita fé, não é? Então ele vai ser direcionado, rico de conteúdos vibratórios, a nossa vibração. A nossa vibração é de amor. Nós estamos vibrando com amor, com fé. Tudo isso é vida, gente. Tudo isso é vida. É matéria rica. Então tem que estar acompanhado, esses pensamentos tem que estar acompanhado com vibrações elevadíssimas, boas, ali com o coração
cheio de amor, cheio de amor. Mas será que a gente consegue isso o tempo todo? A gente sabendo que é espíritos milenares, que trazemos ali tanta dificuldade em nossa volta, né? Tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tantos sentimentos ainda que nos paralisa, não é? Então é uma coisa para se pensar. Então quando a gente conseguir, por exemplo, dominar tudo isso em nós, equilibrar, pelo menos nos momentos de oração, porque a evolução não dá salto, gente. Não é porque eu estou fazendo uma prece que eu já vou me transformar. Às vezes uma encarnação inteira a gente não consegue trabalhar com um sentimentozinho que chama egoísmo, que chama orgulho, que é normal, não é? Exatamente, Silvia, é o que eu estou falando. Tudo tem o seu tempo, não é? Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Nós estamos aqui no mundo, no planeta Terra, para a gente superar, porque tudo vem em forma de teste, de testezinho, né? Sabe que a gente passa nos testes? Não é verdade? A gente tem os testes, tem as provações, que é para a gente poder mudar. Porque senão, nós vamos ter que mudar através da expiação, né? Da dor mesmo. A gente vai ter que sentir na carne mesmo, né? Então, pelo menos nas horas que a gente está orando, a gente tem que se concentrar. A gente tem que se concentrar. Bom dia, Dulce, seja bem-vinda. Sandra, querida, Reolá. Então, vamos seguir adiante aqui. Vamos lá. Vamos ver a resposta aqui. Olha só. A prece é uma invocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece não tem que obedecer fórmulas específicas, né? A fim de não ser recitada maquinalmente. Melhor é que seja criada as circunstâncias, de modo a refletir claramente o pensamento de quem ora no momento da oração, né? Então, olha só, nós temos que ser espontâneo, né? Bom dia, Nilva, seja bem-vindo, um beijinho no coração, muita paz e muita luz. Viu, Nilva? Um beijinho, que bom você aqui. Então, gente, nós temos que ser, tem que vir de dentro do coração. Nós temos que reunir todos os sentimentos nobres que nós temos, porque nós somos luz, nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente esquece, não é? Que somos luz. A gente já está tão assim acostumado a nos rebaixar, né? Através de tantos sentimentos que nos acomete, de nos deixar lá embaixo. Não, gente, nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Bom dia, Mivone, seja bem-vinda. Muita paz e muita luz. Um beijinho no coração. Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Como podem ser as preces? Como pode ser as preces? Como que pode ser as preces? Como que nós devemos pedir? Em que circunstâncias nós devemos pedir? Como pode ser feita as preces? O que vocês acham? Isso, em agradecimento, né, Joel? A gente pode fazer as nossas preces em agradecimento, a gente pode fazer uma prece para pedir, porque nós somos eternos pedintes. Nós somos eternos pedintes. Né? Ai, bom dia, Cida, seja bem-vinda, um beijo no coração, viu? Seja bem-vinda. Eu não te acudi aqui porque eu estava aqui com a mão aqui pegando, tá bom? Seja bem-vinda. Então a gente pede, a gente faz prece para agradecer,
para glorificar, para louvar, não é? Não é verdade? Então a volta dizendo, de coração, pedindo e agradecendo, também intercedendo pelo outro. Sim, Val. A Maga, com o coração, sentindo que estamos pedindo e entendendo que Deus vê o merecimento de cada um. Agradecer a Deus por tudo que temos, pois por tudo nos ajuda e melhorarmos. Exatamente, Maga, isso mesmo. É isso mesmo. Bom dia, Maria, seja bem-vinda, um beijinho no coração, viu? Muita paz e muita luz. Então, olha só, para pedir, para agradecer, para glorificar ou louvar, né? Pedir é a que fazemos para rogar um auxílio em favor de alguém ou de nós próprios, né? A gente pede para melhorar a nossa saúde, a gente pede para que a gente possa ter paz, confiança, perseverança, se fortalecer, né? A gente pede isso, né? A gente pede para a saúde de alguém, dos amigos, né? Pelos necessitados, né, Dudu? Aqui eu tenho meu caderninho de prece, todos eu anoto o nome, levo lá no centro, coloco lá no caderno de prece, né? Então, tem várias opções aqui. A gente pode pedir em prol de nós, em prol dos outros, em prol da humanidade, não é? Em prol do universo, tudo, né? E a gente também pode orar para agradecer, né? Para agradecer as bênçãos recebidas, por a gente ter se livrado de um mal, né? Por ter recebido uma graça, não é verdade? Por ter dado tudo certo, a gente tem que agradecer pela recuperação, a gente tem que agradecer pelo sol, pela vida, pela saúde, não é? É exatamente, é a que vem do coração, né, Joel? Não é verdade? É isso aí mesmo, tá certinho. E a gente também ora para glorificar, é aquela através que demonstramos o nosso reconhecimento a Deus pela grandeza de sua obra. Demonstramos a nossa humildade perante o Criador. Olha que lindo, né? A gente agradece pelo ar que respiramos, pela chuva bendita, pelo sol, pelo vento, pelas árvores. A gente agradece de estar aqui reencarnado nesse planeta Terra maravilhoso, iluminado, com tantas oportunidades benditas de aprendizado, de crescimento e evolução a cada dia. Agradecer sempre, gente. Agradecer sempre, porque a fila da reencarnação está muito grande, né? Bendito seja aquele que está aqui, né, passando por essas experiências iluminadas e tão importantes em nossa vida, né? É somente aqui que a gente pode mostrar, passar, crescer, vivenciar mesmo, vivenciar, né? O que é necessário para a evolução do espírito. Que lá a gente, quando está lá no plano espiritual, a gente não pede para reencarnar, a gente implora para reencarnar. Eu vou passar para o Joel. Vai lá, Joel. Eu não lembro se eu já falei essa história aqui. Se eu falei, desculpe, mas com certeza alguém não ouviu. Se por acaso já tinha falado. Na nossa reunião de evangelizadores, umas 2 semanas, a gente voltou a falar sobre essa menina. Para mim, assim, o que não me falha a memória, ela tem uma das preces mais lindas que eu já vi na minha vida. Essa menina tem em torno dos 14, 15 anos. Ela tem síndrome de Down. Um pouquinho de gente, 1 metro e uns pouquinho, mas uma criatura especial.
Então, às vezes a gente pede para as crianças jovens fazer a prece, e uma vez ela aceitou. E ela postou as mãos na frente da boquinha dela. Eu não entendi nada do que ela disse, mas a gente sentia a vibração de amor, de carinho que ela estava falando nas palavrinhas dela ali, uma coisa maravilhosa. Então, quando eu falei ali que a prece vem do coração, eu me lembrei dessa menina e senti vontade de relatar esse fato para vocês novamente. É o contato com Deus, né? A ligação maior. E quando a gente ora, se sente melhor, com certeza. Mas eu só queria relatar o fato dessa menina. Tá bom? Um abraço, continuemos em oração. Que lindo, Joel. Lindo, Joel. É isso aí mesmo. É lindo, né? A gente não sabe, a gente não tem a noção do valor, do teor de uma prece. O que acontece quando a gente ora? A gente não tem noção. Essa prece bem feita, saída do fundo do coração, que a gente recebe toda essa alteração, gente. Porque quando a gente faz a prece, a gente está mergulhado nessas vibrações de amor, no fluido cósmico. Então a gente recebe tudo isso. Nós somos os primeiros a receber isso. O nosso corpo se inunda com esse amor, não é? As nossas células se alteram, a nossa saúde melhora, a nossa autoestima, como que se diz, o nosso... Como que fala, meu Deus? Ai, Jesus, me fugiu da cabeça agora. Aumenta o nosso... Como que fala, meu Deus? Não, Ivone. Não. A gente toma um banho de luz e o nosso corpo todo reage. As nossas células reagem. Olha só o poder que nós temos. E às vezes a gente esquece de orar, né? Tudo, né, Flor? Tudo, né? Porque é dentro de nós, gente. É dentro de nós. Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E quando a gente entra em contato, a gente está vibrando com o amor de Deus. E quem recebe é nós. Primeiramente somos nós que recebemos toda essa bênção. A imunidade. Aumenta a nossa imunidade. Tudo reage a nosso favor. Né? Tudo reage a nosso favor. São energias, né, gente? São energias curadoras, né? Então vamos lá. Porque eu queria ler um pedaço aqui do livro para vocês depois, se der tempo a gente lê. Então, olha só. Tem uma notinha aqui ainda. Devemos nos esforçar para que as nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que para pedir. É bem melhor termos pouco a pedir e muito a agradecer, pois é demonstração de resignação diante das provações da vida, né? Então, quando a gente agradece, a gente está se postando com humildade, e é um sentimento puro de dentro do nosso coração, né? Com muita humildade, diante de todo o sofrimento, de todas as provações. Porque nós entendemos, gente, que Deus é somente amor e bondade. E que se hoje nós sofremos, é devido a nós mesmos. Porque Deus não dá sofrimento para ninguém, não é? Ele já sabe, não é, Dudu? Então nós trazemos ali
dificuldades ainda que teremos que passar para nossa própria evolução, porque nós assim o pedimos, que nós mesmos angariamos, né? Então como que nós vamos ser ingratos para com Deus, né? Não tem como. Nós só temos que agradecer. E se hoje nós estamos sendo acometidos por alguma doença, somos nós mesmos. Porque Deus não manda doença para ninguém. Então, é devido às nossas atitudes, ações ainda inferiores. Vai chegar um tempo que, quando nós estivermos mais evoluído, não vai existir mais dor, não precisa mais da dor, porque nós já aprendemos, não é? Porque a gente já vai ter aprendido a lição. Então, enquanto a gente não passar essa fase ainda de renitentes que somos, espíritos renitentes, né? Nós somos renitentes, a gente sabe que aquilo ali está errado, a gente sabe que aquilo ali vai trazer dor e sofrimento, mas a gente ainda faz, não é? A gente ainda faz. Por quê? Porque a gente gosta, não é? Porque a gente gosta. Então, Joel, como ter saúde na velhice, cuidando da nossa vida em adulto antes? E sim, a gente tem que ter ali uma vida, levar uma vida, como que se diz, equilibrada, né, Joel? Né? Equilibrada. Por isso que nós estamos aqui, passando por tudo que nós temos que passar. Mas nós temos nas mãos o poder de alterar tudo isso. É isso que a gente tem que estar entendendo sempre. Nós podemos alterar as nossas células de acordo com o nosso pensamento, porque é um comando. É um comando que nós damos. Você pensou, você agiu, você praticou, tudo no seu físico já reage. Como que meu corpo vai estar bem, com saúde, se eu tenho os maus pensamentos? Como? Que reflete no meu corpo físico. Vem do espírito, reflete no meu corpo físico. Se eu estiver pensando no bem, o meu corpo se inunda desse bem. Isso é da lei, né? Isso é automático. Nós temos o nosso espírito, nós temos o perispírito, que é intermediário do espírito e do corpo. Então nós vamos estar comprometendo o nosso perispírito e o perispírito joga para o nosso corpo físico. Ele se livra disso. Porque nada que não seja puro permanece no espírito. É expelido, gente. O espírito é luz. A luz não aceita nada que seja obscuro. Joga para o perispírito e o perispírito libera para o nosso físico. Então, como que nós vamos querer ter saúde, paz, se a gente está ainda ali com aqueles pensamentos terríveis? Não tem como. Então, nos momentos de prece, é isso que acontece. Nós entramos em sintonia com Deus, com o universo, com o fluido cosmo universal, né? E aí o nosso corpo é inundado de luz, que às vezes muitos até se curam, né? Exatamente, Val, bons pensamentos e otimismo aumentam a imunidade do corpo físico, nos protegendo das infecções, com certeza, exatamente. Por que existe a doença? A gente não alterou as células? Porque a gente alterou as células através dos nossos pensamentos, não é? Através dos nossos pensamentos, ações, né? Atitudes, que a gente fugiu do caminho do Pai. A gente fugiu, alterou. A gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar. E às vezes é só através da doença, da dor mesmo que a gente volta.
fazendo as reflexões ali, mentalizando, pedindo a Deus nas preces, nas orações. Aí a gente vai voltando. Muitos não tem como mais se curar. Por exemplo, câncer. Muitos ainda conseguem alterar tudo isso para o bem, mas muitos não, desencarnam. Chega no plano espiritual livre, porque diluiu tudo isso. Não é? Porque diluiu tudo isso. Aí tem uma reencarnação já tranquila. Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Exatamente, Val. Nós baixamos a nossa o campo vibratório e alteramos nossas células. Exatamente. Então, olha só. Quando Jesus dizia, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, né? Bom dia, J. Mário, seja bem-vindo. Um beijinho no coração. É isso que ele queria dizer. Porque nós podemos manipular a nossa matéria. Nós podemos. Nós podemos. Mas a gente consegue se equilibrar? Não. A gente cai. Vai cair. Vai cair. Quantas vezes for necessário? Vai levantar. Quantas vezes for necessário? Até aprender. Até aprender. Quando a gente conseguir, como que se diz, superar tudo isso, aí nós vamos ser seres felizes. Eu acho que a gente já vai estar vivendo num mundo de regeneração. Mas tem pessoas que já são regeneradas. Tem pessoas que já são regeneradas, não é? Tem pessoas que já vêm educadíssimas. A gente vê muitas crianças ensinando a própria família como que faz. A gente vê. Essas crianças que estão vindo hoje, elas já vêm totalmente educadas, preparadas. Vieram de lá. Com certeza, né, Cida? A Maga disse, eu estou conseguindo me reabilitar de uma tetraparesia após um acidente, que aos olhos do médico não sabia se eu conseguiria grandes melhoras, mas aprendendo a melhorar o meu pensamento e sentimento, estou conseguindo melhorar de forma surpreendente. Graças a Deus, Maga. Que coisa linda. E a gente consegue. A gente consegue através dos nossos pensamentos. Através da nossa vontade. Nós vamos manipulando. Nós vamos plasmando. Nós vamos fazendo acontecer tudo aquilo que nós quisermos. Tudo aquilo que nós tiver fé, força, de vontade, de amor. Tudo em nossa vida. Tá, não existe passe de mágica. Não. Não existe milagre. Não. Existe a nossa força de vontade, a nossa perseverança. Nós temos que perseverar em nós mesmos. Perseverar. Olhar dentro de nós, lutar. É difícil, tem hora que a gente cai. E quando a gente cai, aí a gente dá lado para os obsessores e ainda empurrar a gente ainda mais. A gente ouve aquela vozinha, a gente vai aceitando, e aí a gente se embaraça dentro de nós, dentro deles, do pensamento deles, e vira aquela coisa horrível que a gente tem que sair. Por isso que a gente tem que se conhecer. Isso acontece comigo, gente. Isso acontece comigo. Mas estamos aqui para isso mesmo, para observar, para tentar se libertar, para ver o que é teu, o que não é teu, e o que não é teu você fala, não aceito mais. É isso que a gente tem que fazer. E não pode desistir. Nós temos que ter força. Maior que tudo. Maior que tudo. Ter força. E não aceitar sugestões que venham de desencarnado. Sugestões que venham de encarnado. Porque existe muito encarnado que olha, meu Deus do céu. Em vez de ajudar, te empurra mais para baixo ainda. Então você tem que estar atento. Atento. Nós temos que estar atento. E aí é onde entra a prece. Eleva teu pensamento. Seja superior àquilo que está querendo te fazer mal. Não é? Te fazer mal. Então nós não podemos titubear não, gente. Nós temos que ser forte.
E para a gente ser forte, nós temos que estar aqui, estudando, né? Bom dia, André, bom dia, Geraldo, bom dia, Mário, bom dia, Titânio, bom dia, Mai. Sejam todos bem-vindos, que eu não havia nem cumprimentado, tá? Então, olha só, é uma luta com o próximo que a gente tem que ter? É uma luta com o próximo que a gente tem que ter? Não. É uma luta conosco mesmo. Porque eu vou aceitar, eu tenho livre-arbítrio de aceitar aquilo que vem para mim. É isso mesmo, a nossa grande luta, combater o bom combate, exatamente, Cida. É contra nós mesmos, maga, contra as nossas ainda sombras, porque falta preencher. Então ali a gente fica aquele ser carente, que a gente não sabe que rumo tomar, para onde vamos. Então não podemos ficar assim, né? Não podemos ficar assim. Nós temos que saber o que a gente quer, nós temos que lutar. A gente não tem que lutar com o outro, não é conosco mesmo. Porque às vezes a gente não faz porque o outro não quer que a gente faz. Às vezes eu não vou no centro espírita porque o outro não quer que eu vou no centro espírita. Não pode isso. Não pode, né? Exatamente, Joel. Meu maior inimigos estão dentro de mim. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que superar nós mesmos. A gente tem que se sentir assim, espírito eterno, espíritos que nós vamos passar por tudo que tem que passar sem ficar preso ali. Se a gente ficar preso ali, a gente não vai para frente. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer, a nossa responsabilidade nós temos que cumprir no dia a dia. Mas nem por isso vamos ter que ficar preso ali. Nós não podemos ficar presos. Nós temos que ir para frente. Nós temos que ir para frente, se lançar. Nós não podemos, né? E mesmo com dificuldade, mesmo com remorso, mesmo com dor no coração, mesmo com lágrima, né? A pressa é nossa, gente. Né, Cida? A pressa é nossa. Agora, se o outro tá ali, ele não quer ir, olha só, ele não quer ir, mas também não deixa o outro ir. O problema é dele. O problema é dele. Ele não quer ir e não deixa os outros ir. Então o problema é dele, eu não tenho nada com isso. Eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo e por aquilo que eu estou deixando de fazer. Nós trazemos 1001 coisa para cuidar. 1001 coisa para se preocupar. Mas nós temos que ver que nós temos que fazer aos poucos, mas tudo. Não deixar uma área sem trabalhar. Né? É o lazer, é o amor, cuidar do físico, cuidar do espiritual. Isso aí faz parte da nossa vida. Nós temos que ter equilíbrio para conduzir tudo. E aí vem os momentos de prece, que nós temos que nos fortalecer. Entrar em sintonia com Deus, entrar em sintonia conosco mesmo, com o mundo interior nosso. Porque nós estamos mergulhados em Deus e nós temos que se fortalecer. Né? A maga disse, antes eu achava que ia no centro espírita para ajudar alguém, algum familiar meu. Hoje entendo que vou para me ajudar e ser melhor cada dia. Vivo por mim e por todos que necessitam. Exatamente, maga. Olha só, se a gente deixa de ir, a gente não vai aprender. Se a gente não aprender, nós não vamos entender nem a nós mesmos. Quanto menos o outro que está do nosso lado, com toda aquela dificuldade que traz. Com todo aquele... Gente, nós não podemos mudar o outro, nós temos que aceitar o outro, nós temos que estar do lado, nós temos que ter equilíbrio do outro, porque se nós cairmos, cai tudo junto. Cai tudo junto. Depois como que vamos levantar? Porque, gente, se a gente se deixar ser magoada, para sair depois dessa mágoa é difícil, gente. É difícil. Leva dias, leva horas, leva até meses, dependendo do equilíbrio que alguém tenha dentro dele. É difícil. É difícil. E aí é onde que muitos casais se separam, muitos brigam, muitos até se matam, né?
Não é verdade? E se a gente ir no centro, ler o bom livro, a gente vai estar entendendo. Aí na hora que precisa, a gente vai, deixa o outro gritar, deixa o outro brigar, deixa o outro espernear. Aí depois que passar tudo, com calma, para não piorar ainda mais a situação, a gente vai conversar devagarinho. Não é? Não é verdade? Porque se a gente um fala alto e a gente falar mais alto, o que vai ser? Nossa Senhora! Se eu falar uma verdade, não vai aceitar a verdade. Eu vou fazer inimigos até. Então nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter paciência, tolerância. É ali aparando as arestas, esfregando ali, ó. É pedra com pontas que a gente tem que esfregar assim, ó, até gastar. Até gastar. É isso que a gente vem, atrelado junto. Não é? É assim a nossa vida com todos. Temos pessoas iluminadas do nosso lado, para dar força, tolerância, paciência, ajudar. Temos pessoas difíceis do nosso lado, que é pra gente ali, ó, sabe, se entrelaçar mesmo e perdoar e aprender. E aprender é o aprendizado. Quanto mais difícil, mais a gente vai aprender. Maior ainda é o nosso mérito. Maior ainda é o nosso mérito. Cuidar das crianças é um mérito maravilhoso. Viver do lado de pessoas difíceis é um aprendizado maravilhoso, gente. Quanto mais difícil, mais nos ajuda a plenitude. Mas aí o que acontece? A gente se sente fraco. Porque não se fortaleceu, aí larga. Ah, não suporto viver do lado daquela pessoa. Ela é difícil, eu não quero. Então nós vamos postergar isso aí. Mais pra frente nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que enfrentar tudo isso, porque nós mesmos que criamos. E aí entra a oração. Né? Quando a gente está ali, com o coração transbordando, a gente sintoniza com Deus para pedir. Né? A gente esquece, desde pequenininho, a gente já nasce ali com o nosso self, pequenininho, para expandir, para crescer. Aí a gente esquece, né? Esquece e deixa ser tomado por todos esses sentimentos, né? Que são filhos do ego, orgulho, ciúme, inveja e tanta coisa. E aí depois a gente sofre. Aí depois fala assim, ai, Deus está sendo muito ruim para mim. Ok, Mia, um beijo. A gente fala, Deus está sendo muito ruim para mim. Está me dando provas difíceis. Não. Lê do engano. Nós é que angariamos essas provas e testes. Porque, olha, a gente tem oportunidade de mudar com os nossos testezinhos, né? Aí a gente não muda com os testes. Aí vem a expiação. E aí depois vem a revolta. Fala que Deus foi bom. Que Deus não. Porque eu tive a oportunidade ainda de mudar. Eu tive a oportunidade de modificar tudo. Porque eu posso modificar. Através do meu amor. Eu modifico tudo em mim. Tudo em minha volta. Aí vem se eu não fizer isso, vem o teste. Vem as expiações. Que daí não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Deixa eu aqui anotar aqui a pergunta. Pronto. Nós fizemos a uma e a duas. Nossa, nós fizemos 2 perguntas, gente. Agora nós vamos para a terceira semana que vem. Aí semana que vem eu vou ler um pedacinho do livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Eu vou ler para vocês, que é lindíssimo, viu? Então vamos lá. Vamos passar para os passes. Deixa aqui eu mudar aqui a musiquinha, porque essa outra aqui parece que a gente se eleva ainda mais, né? Exatamente, Maga, é isso aí. Deus está dando a oportunidade de melhorarmos e vermos a vida e as pessoas de maneira melhor. Então, vamos limpar os nossos óculos aí, né? Porque às vezes a gente está distorcido a nossa visão. Então, vamos lá. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Maria de Nazaré nesse momento, mentalizando luz, mentalizando o seu manto de luz em nossa volta. Espíritos amigos está aqui
para modificar, para direcionar esses fluidos em forma de remédio, em forma de tudo aquilo que é necessário para nós, porque Deus sabe o que nós necessitamos nesses tempos. Que Jesus possa iluminar todos os nossos médios passistas, nimbando de luz os nossos corações, para que deles somente emana, Senhor, luz, amor e paz, e que possa envolver a todos nós, encarnado, desencarnado. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus.